Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nesse sábado, dia 13 de abril de 2024, no nosso Café com Resenha, trazendo as primeiras notícias do Mengão Queridão para você, meu amigo torcedor rubro-negro, minha amiga torcedora rubro-negra, poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo. Nesse vídeo aqui eu quero falar da frustração do Gabigol com relação ao pedido do efeito suspensivo para que ele possa retomar as atividades normais no Flamengo. Ele teve frustradas suas ambições pelo caso. Vou explicar tintim por tintim para vocês. Também quero falar sobre um meia atacante hiper mega valorizado no Flamengo que dificulta a vida do Mengão Queridão e quase que força o Flamengo a vendê-lo. Eu estou falando do Lohan, craque de bola das categorias de base do Flamengo. Vou explicar a situação dele e o que está acontecendo com ele hoje dentro do Flamengo. O Flamengo enfrenta amanhã a equipe do Atlético Goianiense. Estreia no Campeonato Brasileiro. Bom, sobre o Campeonato Brasileiro, eu venho falando muito sobre os direitos de transmissão. Ontem, no canal Central do Esporte, eu trouxe para vocês a tabela mostrando como o Flamengo está perdendo dinheiro com relação a Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Aliás, com relação ao Palmeiras, a diferença pelos direitos de transmissão praticamente acabou. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo. Eu vou deixar o link bem aqui em cima para você poder clicar e assistir. Agora, se você preferir ler, eu fiz uma matéria hoje na minha coluna do jornal O Dia. Seria de grande valia que vocês clicassem no link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado para ajudar na visualização da minha matéria e eu continuar escrevendo para o jornal O Dia, que é muito importante. Claro, é muito importante também você se inscrever aqui no nosso canal. Nós somos 153.230 inscritos. Queria que, como meta para esse vídeo aqui, a gente alcançasse 153.250 inscritos, ou seja, só mais 20 novos inscritos trazidos por esse vídeo aqui. Para isso, basta você curtir, comentar e principalmente compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Topa? Beleza. Também quero falar do interesse do Flamengo pelo André Franco, meia do Porto, e interesse do Porto em cima de um jogador do Flamengo. Bom, vamos começar então? Seguinte, nação. O Flamengo vai amanhã enfrentar o Atlético Goianiense pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã, domingo, dia 14 de abril, o Flamengo faz sua estreia pelo Campeonato Brasileiro. Há um grande problema na lateral direita. O Varela está com desgaste físico, deve viajar hoje lá para Goiânia, mas o técnico Tite pode ter que deixá-lo no banco de reservas e improvisar o Everton Araújo. Improvisar por quê? Porque o Wesley talvez ainda não tenha condições de jogo, já que está sentindo dores aí, está em tratamento de um problema na coxa direita. O Santiago Ocampos vinha sendo testado pelo técnico Tite nos treinos dos profissionais. Mas o Tite não gostou do estilo do jogador paraguaio e liberou o Flamengo para poder negociar o atleta, que gostou da ideia e agora está procurando uma equipe para ser emprestado. Sem Santiago Campos, o Flamengo não tem um terceiro lateral. Por isso o Tite deve usar, se preciso for, o Everton Araújo, volante das categorias de base do Flamengo, improvisado naquele setor. Everton vem entrando ao longo dos jogos, mas sempre que entra no finalzinho do jogo no lugar do Varela, ele fecha uma linha de 3 zagueiros, com Fabrício Bruno e com Léo Pereira, e não atua como um lateral direito especificamente falando. Vamos ver como é que o Tite vai montar essa equipe para jogar amanhã contra o Atlético Goianiense, não tendo um lateral direito. E segundo o Marcos Braz, nessa janela agora, que vai até o dia 19 de abril, o Flamengo não deve trazer mais ninguém. Foi só o Carlinhos e ponto final. Para o meio do ano, o Flamengo estuda, por exemplo, trazer o meia André Franco. O meia é muito bom jogador, ele é meia do Porto, e em março deste ano, o Flamengo fez uma proposta de 4 milhões de euros pelo atleta, prontamente recusada pelo Porto. O Porto não aceita negociar seu jogador por menos de 8 milhões de euros. Nessa última janela, o Flamengo se viu várias vezes em pé de desigualdade com os clubes os quais negociou. Por exemplo, no caso do Léo Ortiz, o Flamengo começou oferecendo 5 milhões pelo jogador e acabou fechando, vocês sabem, quase em 10 milhões de euros.
A mesma coisa aconteceu com Matias Vinha. Já com o uruguaio Nico de la Cruz, o Flamengo teve que pagar a multa para trazer o jogador. Ou seja, ou o Flamengo está subestimando os valores dos jogadores no mercado, ou o Flamengo está meio desinformado com relação às operações financeiras que cada clube pretende fazer. O Flamengo ofereceu 4, o Porto só abre conversas a partir de 8, ou seja, o dobro daquilo que o Flamengo queria. E o Flamengo quer muito um volante box-to-box para o meio do ano. E o André Franco seria esse jogador que, segundo a avaliação do Tite e do Departamento de Futebol do Flamengo, cairia como uma luva na equipe rubro-negra, podendo substituir o Nico de la Cruz, por exemplo, em várias ocasiões. Vocês topam pagar 8, 9 milhões de euros no André Franco? Conhecem o André Franco? Querem que a gente faça uma matéria lá no Central do Esporte para vocês conhecerem melhor o André Franco? Não precisa? Coloquem aqui nos comentários que a gente faz exatamente o que vocês quiserem. Agora é o seguinte, na contramão disso daí, o Porto deseja o lateral esquerdo Ayrton Lucas do Flamengo. E não é de hoje não, tá? Desde o início do ano passado que o Porto vem monitorando o Ayrton Lucas. E está costurando nesse momento nos bastidores uma maneira de poder contratar o jogador. A multa do jogador é de 30 milhões de euros. E o Porto nem vê essa multa como sendo um grande impeditivo para tirá-lo do Flamengo, não. Mas vai tentar negociar com o Flamengo valores abaixo disso. O Flamengo não tem interesse momentaneamente em perder nenhum dos seus jogadores para a equipe nenhuma. Mas o Braz falou ontem na coletiva que ainda não sabe como o mercado vai se apresentar no meio do ano. De repente, se o jogador tiver o interesse de ir para o Porto, o que o Flamengo vai poder fazer? Negociar para poder vender o atleta da melhor maneira possível. Abre-se uma porta europeia novamente para o Ayrton Lucas, que é, para mim, o nosso melhor lateral hoje. Matias Vinha tem potencial de ser muito melhor, mas hoje o Ayrton Lucas é o nosso titular. Com a chegada do Vinha, ele não esmoreceu, ele se reinventou e passou a fazer partidas melhores a cada jogo. Já o Vinha ainda não se adaptou e ainda não mostrou aquele futebol que a gente conhece da época de Palmeiras, por exemplo. E o Flamengo está tendo muitas dificuldades para poder renovar o contrato com o Lohan. O Lohan, que faz 18 anos agora em julho, está praticamente obrigando o Flamengo a vendê-lo. Vou explicar o motivo, gente. O Lohan tem contrato com o Flamengo até dia 31 de dezembro de 2025. Porém, no ano que vem, no meio do ano, o jogador já pode assinar um pré-contrato se o Flamengo não conseguir renovar com ele. O Flamengo já fez 2 propostas de renovação que o Lohan prontamente recusou. Então o Flamengo fica entre 2 alternativas. Ou vai esticando para tentar negociar com o atleta e correndo o risco dele assinar um pré-contrato no meio do ano que vem e perdê-lo de graça para 2026, ou o Flamengo o vende agora e ganha o que puder ganhar em cima do jogador, que tem multa rescisória de 50 milhões de euros. São vários os clubes interessados no Lohan. Mais recentemente, o staff do jogador recebeu consultas do Manchester City e do Arsenal, ambas equipes da Inglaterra. Com isso, o Flamengo continua relacionando o Lohan praticamente em todos os jogos do Flamengo. O Lohan é negociado, mas tentando nos bastidores fazer o melhor contrato possível para a instituição e para o Lohan. Até o presente momento, o Flamengo não conseguiu alcançar os valores desejados pelo staff do Lohan, apesar de, segundo informações que eu apurei, ter oferecido ao Lohan o melhor contrato dos últimos tempos de renovação para um jogador de 17 anos que ainda não tem um currículo nos profissionais da equipe. E o Lohan recusou. O que vocês acham? O Flamengo deveria fazer mais força para conseguir renovar com o Lohan? Ou deveria esperar a janela do meio do ano e negociá-lo com alguma dessas tantas equipes que têm interesse nele? 50 milhões de euros é uma multa muito baixa para os padrões de hoje para um jogador da qualidade do Lohan. E qualquer clube europeu vendo um jogador tão baratinho assim, com idade tão tenra assim, pode acabar levando ele do Flamengo. 50 milhões é até uma boa grana, né? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários o que vocês pensam a respeito da situação do Lohan. Nação, eu sou um cara que eu tento ser muito pezinho no chão nas informações que eu vou levar para vocês. Por quê? Porque enquanto torcedor rubro-negro, antes de 2016,
eu vivia vendo notícias que diziam que o Flamengo contrataria o Kaká, contrataria o Robinho, contrataria o Diego Ribas, contrataria o Nilmar, e no final das contas nenhum desses jogadores vinham e eu ficava extremamente frustrado. Então, quando eu resolvi virar comunicador, jornalista e abrir os meus canais aqui no YouTube, eu resolvi que eu nunca iria iludir aqueles que confiassem nas minhas informações. Por isso, aqui no canal, a gente tem um lema de dizer sempre a verdade, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Com relação ao Gabriel Barbosa, por exemplo, eu vi muita especulação na internet dizendo que o Gabriel poderia voltar, por exemplo, para o segundo jogo do Campeonato Carioca. Vi especulações dizendo que ele teria o efeito suspensivo julgado em 10 dias, em 15 no máximo. E o que eu fui fazendo para vocês? Fui trazendo informações, trouxe para vocês a lista da ordem dos julgamentos que a Corte Arbitral do Esporte já tem agendada para fazer. E até o princípio, até o final de maio, não há previsão de julgar nada, nem do Gabriel, nem de ninguém que não está na lista que eu trouxe para vocês. Ontem se completou 11 dias do pedido do efeito suspensivo do Gabriel junto à Corte Arbitral do Esporte. Muitas pessoas nutriam a expectativa de que o Gabriel já estivesse em campo contra o Atlético Goianiense amanhã, mas mais uma vez o CAS frustrou a expectativa e a torcida destes que queriam o Gabriel agora. Eu também queria, mas vendo o processo no CAS como funciona, dava para saber que a coisa não aconteceria tão rápido e tão fácil assim, como de verdade não aconteceu. O CAS não julgou ainda o efeito suspensivo do Gabriel. Na segunda-feira nós teremos completados 15 dias do pedido do efeito suspensivo do atleta e até o momento o CAS não julgou. Corre sim o risco do Gabriel só ser julgado lá em junho. Se acontecer alguma coisa extraordinária, alguém naquela lista que eu mostrei para vocês, alguma entidade, algum clube, desistir da ação ou resolver sua ação antes dela ser julgada pela equipe do CAS, pode ser que o Gabriel seja agendado e consiga sim ser julgado o efeito suspensivo dele mais rápido. Mas ao que tudo indica hoje, isso não está para acontecer. E vazou, eu acho engraçado falar em vazamento, mas vazou essa foto aqui, ó, do Fábio Maceredjan com o Gabriel treinando. Caraca, Fabrício, isso não pode dar problema? Um profissional do clube treinando o Gabriel que está suspenso? Não, não pode, porque eles não estão usando a dependência do clube. O Fábio Maceredjan, vocês podem perceber aqui, apesar de estar com uma camisa do nosso patrocinador, da nossa fornecedora de material esportivo, por isso essa foto não vazou nada. Essa foto foi vazada intencionalmente, entendeu? Não foi sem querer não. O cara ia estar com a camisa da Adidas à toa, não tá. Tá com a camisa da fornecedora porque foi programado um vazamento para dar meio que uma satisfação à torcida rubro-negra e botar pressão na imprensa para voltar a falar sobre ele. Porque com o Pedro jogando como tá, fazendo gol todo jogo com a chegada do Carlinhos, ele foi esquecido. Ninguém fala mais sobre ele. E se não falarem sobre ele, a pressão em cima da Corte Arbitral do Esporte não existirá. E, portanto, ele vai ficando cada vez mais para trás, podendo até mesmo cumprir a sentença toda antes de ser julgado. Por isso, vazou-se essa imagem do Fábio Maceredjan treinando fisicamente o Gabriel Barbosa. Isso pode dar algum problema para o clube? Não, como eu já disse, o horário, o uniforme e o local não são os do Ninho do Urubu, nem nenhuma dependência do Flamengo, é na própria casa do atleta. Então, problema zero. O atleta não pode usar as dependências do clube, mas pode manter a forma como qualquer outra pessoa. Então foram frustrados os planos do Gabriel de retorno ou de resposta nessa sexta-feira, mas ele segue treinando com o Fábio Maceredjan fora do horário e fora das dependências do Ninho do Urubu. Nação, essas eram as primeiras notícias que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que você se inscreva no nosso canal, nos ajude a bater essa meta de 153.250 inscritos agora nesse vídeo aqui. E você vá lá na nossa coluna do Jornal O Dia nos prestigiar para que a gente continue trabalhando na internet com informações do Mengão Queridão. Tenham todos vocês um excelente final de semana. Fiquem com Deus, eu amo vocês. Saudações rubro-negra.